Oi! Essa é a disciplina de biofísica na pandemia. Bom, o que eu guardei para hoje? Hoje eu guardei. A gente já estudou. Eu já subi um vídeo no meu canal de YouTube falando sobre gás ideal e pressão parcial. Tem só Um conteúdo de duas terminologia, né? visualizações, mas ainda dá tempo de ver, né? Assistir as aulinhas e fazer a listinha de exercícios que já está disponível na plataforma Moodle. A lista de exercícios são 5 exercícios e são simples de serem feitos e eu dou algumas orientações de como resolver cada um deles nesses vídeos que eu produzi e estou subindo no YouTube. Bom, como esse aqui é o primeiro vídeo, ainda não tem a playlist No esse conteúdo de vídeo aqui, né? terminologia. Como é o primeiro vídeo, não tem ainda a playlist desse segundo head. Aí, como eu estou gravando esse agora, eu vou subir no YouTube depois, aí vai ter já a playlist do segundo head. Ok. Então, o segundo pedaço desse head, além de estudar gás ideal, pressão parcial e mistura de gases, né? Eu tenho também, nesse pedaço, eu vou estudar como que funciona o fluxo de energia dentro de um corpo humano. É claro que, tem uma editação aqui, mas tudo bem. É claro que muito das coisas que a gente tira aqui do fluxo de energia, ele tem aplicações em vários sistemas biológicos, né? E muito dos conceitos que a gente vai utilizar aqui para estudar o fluxo de energia do corpo humano são conceitos que a gente aprende lá na termodinâmica, né? E aí essas coisas todas que a gente estuda aqui tem várias aplicações. De modo geral, o organismo biológico e o corpo humano, né, ele tem duas fontes de energia. Essas duas fontes de energia, né, ela vem duas fontes de energia para que elas sejam gastas. O que eu quero dizer com isso? Existe uma fonte de energia que ela é utilizada para manter funcionando todos os dispositivos, né? Todo o maquinário biológico, e existe aquela fonte de energia que simplesmente entra no corpo e depois sai na forma de radiação. Então, se você é um corpo e você está debaixo de um dia muito quente, né? O sol está pegando você com muita força, então esteja você sabendo aí que você está absorvendo o calor vindo da radiação solar, né? E depois que você absorve esse calor ele tem que ser dissipado de alguma maneira. E a forma como você dissipa esse calor é na forma de calor. E tem três formas de você dissipar calor, né? Tem a condução térmica, a convecção térmica e a radiação. Na condução térmica, o fato de você estar quentinho em contato com o meio ambiente, né, com a atmosfera do meio ambiente, você está sentado ou tocando nas coisas, como você está mais quente, você acaba transferindo calor para essas coisas mais frias. E para convecção, é claro que existe a convecção, mas convecção é quase que um tipo de condução térmica, né? Você fica em contato com o arzinho em torno de você, e aí esse arzinho acaba absorvendo essa energia do calor e ele fica um pouco menos denso que o ar em torno, e aí ele acaba subindo e formando as correntes de convecção. Subindo por força de empuxo, né? E a outra forma é a radiação. Todo aluno meu que passou pelo terceiro ano, né, comigo, sabe que a gente emite luz. E essa luz que a gente emite é na forma de infravermelho. E quando a gente emite essa luz infravermelho, que é uma luz invisível, a gente está perdendo energia térmica na forma de calor. Então tem essas três maneiras da gente perder energia na forma de calor. E aí eu só falei da fonte de energia sendo a radiação solar, né, aquela que não é muito útil para a gente, que é mais ou menos tudo que a gente absorve a gente acaba emitindo depois. Existe também outro tipo de fonte de energia, que é a fonte de energia da alimentação e do oxigênio, né? Então você ingere o alimento, absorve ele, e aí a digestão do alimento ele já acontece ele ocorre já na boca, né? A digestão desse alimento, e aí tem todo o seu maquinário biológico aí que vai quebrar essa alimentação, né, em moléculas menores, e dessas moléculas menores vai resultar uma energia, e essa energia ela produz as moléculas de ATP, que são as cápsulas de energia que são utilizadas para fazer funcionar a célula.
dessa energia que é absorvida da alimentação e do oxigênio, né? O oxigênio ele participa das reações de oxidação da alimentação, né? 25% é consumido pelos ossos, 19% flui pelo cérebro, 10% flui para os rins e 27% é consumido pelo fígado e baço. São todas, eu não tenho nenhuma certeza dessas informações, eu só pego informações que eu pego do livro, tá? Então confiem no profeta Okuno, que é a fonte dessas informações. O nome do autor é Okuno, né? O livro Ciências... Física para Ciências Biológicas e Físicas. Gente, eu só quero fazer uma ressalva. Começou a chover exatamente agora. Eu gostaria muito... tá, que droga. Eu gostaria muito de ir lá tomar um banho de chuva, mas eu vou continuar aqui minha aula. Estou muito feliz. Bom, voltando aqui. Ai, estou emocionado, estou muito feliz. Mas vamos voltar aqui, né? De maneira geral, essa energia do ATP mantém as atividades do corpo, né? Só que 5% dessa energia dos alimentos ela é descartada na forma de fezes, urina e suor. Tem um nome para isso, não lembro qual que é. Tem que dar uma pesquisada no livro do Okuno. Mas a energia que ela não é utilizada, que é absorvida pelo corpo, mas não é utilizada na forma de calor ou de funcionamento do organismo, ou na forma de trabalho, que a gente vai falar sobre isso, essa energia ela é armazenada na forma de gordura, né? Então, se você consome muito mais energia do que se você absorve muito mais energia do que consome, o excesso de energia fica armazenado na forma de gordura, e aí a gordura ela vira um tipo de combustível para situações futuras que o corpo, sei lá, em algum estresse de alimentação, né, venha a precisar. E ele utiliza dessa gordura para poder se manter. E esses são os estoques de energia para o corpo. É por esse motivo que você tem que deixar de comer, né, diminuir um pouco a quantidade de energia da alimentação para poder, para não sobrar essa energia na forma de gordura. Bom, então veja você que a gente tem uma fonte de energia. Dessa fonte de energia, um pedaço é gasto na forma de trabalho e outro pedaço é jogado no meio ambiente, no ambiente externo, na forma de calor, né? Então, o corpo humano é um tipo de máquina térmica, né? Não difere de de uma maneira bem generalista, né? O corpo humano não difere em nenhum ponto de uma máquina térmica, né? É claro que no caso da máquina térmica a gente tem a fonte quente, né? E essa fonte quente tem uma certa temperatura que é maior do que a temperatura do meio ambiente, né? Isso. Só que aí essa fonte quente do nosso corpo seria... Quem desempenha esse papel, né, de fonte quente seriam as reações químicas que acontecem a nível celular. Parte da energia das moléculas do alimento é utilizado no funcionamento dos órgãos. Então o órgão funciona, né, usa essa energia para poder funcionar, fazer qualquer tipo de movimentação lá. E essa energia é gasta na forma de calor, né? Então, um bom pedaço da energia que a gente retira da nossa alimentação é gasta na forma de calor. Então, se você está quentinho, significa que você está emitindo a energia da sua alimentação para o meio ambiente, né, para o ambiente externo. É claro que existe outra forma também de gastar energia, que é na forma de trabalho externo. Que tipo de trabalho seria esse? Por exemplo, andar, correr, empurrar coisas, levantar coisas. É claro, tem alguns exemplos sobre isso, que eu vou... Um exemplo sobre consumir energia, só que não realizar trabalho. Mais para frente eu vou entrar em detalhes sobre isso. Então, se o corpo humano é uma máquina térmica, ele... E lá da termodinâmica a gente aprende que a variação de energia de uma máquina térmica ela segue essa equação estrela, né, que é a primeira
que ela vem da primeira lei da termodinâmica, então essa equação ela também é aplicada também para o corpo humano e para o organismo biológico como um todo, né? Então a variação de energia de um corpo é igual ao fluxo de calor que tem, entrando e saindo nesse corpo, menos o trabalho que esse corpo realiza. E aí eu quero dar alguns detalhes sobre essa equação estrela, que ΔQ é o fluxo de calor. Então ele pode fluir do corpo para o meio ambiente, ou ele pode fluir do meio ambiente para dentro do corpo. Eu já dei essa situação, né? Em geral, de uma maneira geral, acontece mais vezes, com mais frequência, o calor fluir de fora do corpo para fora do corpo para o meio ambiente, né? Apesar da gente viver num estado muito quente, né? De uma maneira geral, o nosso corpo na média é mais quente do que o nosso ambiente. Então a gente perde calor para o meio ambiente, para o ambiente externo. E o sinal negativo aí está acompanhando o ΔW, que significa o trabalho aplicado pelo corpo para o ambiente externo, porque toda vez que o corpo realiza trabalho, ele perde energia. Então, de modo absoluto, né, dentro de uma norma, dentro de um módulo, o ΔW é sempre positivo. E aí, como qualquer tipo de realização de trabalho ele é para fora, né, para o ambiente externo, então o consumo de energia que é utilizado para poder realizar o trabalho, ele é gasto para o ambiente externo, então ele é perdido. Ok, o corpo está sempre emitindo calor na forma de radiação de infravermelho. É claro que não existe só essa forma de emitir calor, né? Tem a radiação infravermelha, que a gente vai entrar em detalhes no próximo RED, né? Como que acontece essa radiação infravermelha. E também tem a perda de ganho de energia na forma de calor, né? Só pelo fato do ambiente estar mais quente ou mais frio que você. Tá aí a explicação por que o sinal negativo acompanha o ΔW. Já foi dado. E aí fica... tem aqui um ponto muito importante, que é o seguinte. Vamos resgatar o nosso conhecimento. Vamos resgatar o nosso conhecimento lá da... Deixa eu só ver se está todo mundo aqui. Aqui não, é porque eu não estou em Lucas, eu estou morando em Novo Mutum. Por isso que não está chovendo em Lucas. Depois da pandemia eu mudei para Novo Mutum. Então, quando... todo corpo então, ele tem a sua variação de energia interna. E essa variação de energia interna ela sempre acontece dentro de um intervalo de tempo. Se eu pego essa variação de energia interna que ocorre dentro desse intervalo de tempo e divido pelo intervalo de tempo, eu tenho Joule por segundo. Joule por segundo é exatamente Watt. Então, tem um momento aqui que eu afirmo que o consumo de energia do corpo humano é por volta de 100 watts. Qual que é o significado disso? Que o corpo humano dissipa, né, no ambiente externo uma média de 100 joules a cada segundo. 100 joules de energia a cada segundo. Então, quando eu pego a variação de energia interna e divido pelo intervalo de tempo, eu dou a potência média do corpo, né? Só que aí eu não estou preocupado se essa potência média do corpo é utilizada exclusiva. Aí eu não estou dando detalhes se essa potência média do corpo, o quanto dessa potência média desse corpo é utilizada para poder realizar trabalho, né? Então, se eu quero saber qual é a potência específica do corpo para realizar trabalho, eu pego a intensidade do trabalho, né, que ele realiza, divido pelo intervalo de tempo. E aí eu tenho a potência média do corpo em realizar trabalho, né? E aí, ok, o que é trabalho, né? Resgatando o nosso conhecimento lá do primeiro ano, trabalho ele é o ato de aplicar uma força em cima de uma partícula enquanto essa partícula se desloca. Né? Então, se você empurra essa partícula no mesmo sentido que essa partícula está se deslocando, você está gastando energia na forma de trabalho e essa energia na forma de trabalho está entrando na partícula na forma de energia cinética. Né? Então, aí o trabalho é positivo.
E aí você estaria acelerando a partícula. E quando você acelera a partícula, você acumula energia nela na forma de energia cinética. Agora, se a partícula está deslocando no sentido e você puxa a partícula no sentido contrário, você está gastando energia, mas essa energia que você está gastando está retirando a energia da partícula na forma de trabalho. Né? Ou seja, você está freando a partícula, está tirando a energia cinética da partícula. Beleza. Aí você vai lembrar lá do primeiro ano que se eu aplico uma força em cima de uma partícula e a partícula não se desloca, significa que não tem realização de trabalho sobre a partícula. Ou seja, não tem variação de energia sobre a partícula, né? Então, beleza. Imagina uma situação, então, que você está segurando um saco de cimento e você está simplesmente parado. Você está segurando o saco de cimento. Mas você percebe que a sua energia está diminuindo. Como é isso? Você não está realizando trabalho, mas sua energia está diminuindo? Né? E aí eu disse para vocês que se não tem realização de trabalho, você perde energia na forma de calor, né? na média. Da onde que você está perdendo essa energia, essa sensação de perda de energia, o fato de você estar segurando o saco de cimento, vem da onde? Vem do fato que quando você segura o saco de cimento, você contrai os músculos, né? E aí para contrair o músculo você precisa de uma energia. Essa energia vem lá das moléculas, em última instância vem lá das moléculas de ATP, né? E fazem com que o músculo fique contraído. Em última instância, né? Quem faz o músculo contrair são as... Me fugiu o nome? As correntes elétricas que atravessam os nervos, né? Que dão a informação de que o músculo tem que ficar contraído. Bom, essa energia então utilizada para poder deixar o músculo contrair aquece o músculo. E o músculo emite calor. Né? Então é daí que você está sentindo a sua perda de energia. Você sente o músculo esquentar quando você está com o músculo contraído. Né? Então vamos ver como que funciona a variação de energia interna. Né? De que modo eu posso... qual é o cálculo, o algoritmo, a regra que eu utilizo para poder calcular essa variação de energia interna? Bom, é o seguinte. Quando você absorve oxigênio, né, pela respiração, esse oxigênio ele é utilizado para desencadear reações químicas dentro do seu organismo. Uma das reações químicas mais frequentes é a oxidação da glicose. E dessa glicose você retira água, dióxido de carbono e uma quantidade de energia, que é aproximadamente igual a 686 quilocalorias. Então, veja aí a fórmula da oxidação da glicose, né? A glicose, 1 mol de glicose reage com 6 mols de oxigênio, resultando no produto de 6 mols de moléculas de água mais 6 mols de moléculas de dióxido de carbono, mais 686 quilocalorias de energia para cada mol de glicose consumido. Né? Então a gente tem muitas regras de 3 aí. Gente, faz muito tempo que eu não vejo os detalhes de química, então se eu estiver falando besteira aqui da fórmula da química, me avise, tá? De uma maneira geral, a gente pode considerar esses coeficientes aqui, ó, ou como sendo o número de mols, né? Ou como sendo o número de moléculas. Então é que eu lembro, né? Se alguém quiser me corrigir, deixa eu ver. Tem gente que sabe mais química que eu que está aqui na minha plateia. Deixa eu ver se tem algum. Ninguém. Beleza. Ninguém interagiu aqui. Volume também envolve volume, exatamente. As proporções. É claro que essa proporcionalidade só é estendida ao volume se todos estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão, né? A gente vai entrar em detalhes sobre isso daqui a pouco. Bom, eu dou um exemplo bastante completo de onde eu vou tirar algumas métricas que eu vou utilizar para resolver outros exercícios. Por exemplo, acho que a métrica que eu vou mais utilizar aqui, que é para mim, por enquanto, a mais importante, é a métrica chamada valor calórico. O item A pede quanto de energia é liberado por grama de glicose. Então você tem um insumo, né, que é a grama da glicose. Essa grama da glicose ela vai reagir
proporcionalmente com 6 mols de oxigênio, né, de gás oxigênio, e vai resultar em 686 quilocalorias. É super simples de calcular, é coisa muito simples, é conta de 7º ano, 8º ano. Item B, a energia liberada por litro de oxigênio consumido. Item C, o número de litros de oxigênio consumidos por grama de glicose. Item D, número de litros de dióxido de carbono consumidos por grama de glicose. E a razão entre os números de moléculas CO2 produzidas e o número de moléculas O2 usadas na reação. Produzidas, quero dizer lançadas na atmosfera, né? E usadas, e O2 usadas são as que eu resgato, que eu sequestro da atmosfera, né? Essa razão do item E é chamada de coeficiente respiratório, ok? Existem algumas situações que eu produzo mais moléculas de dióxido de carbono do que para algumas reações, né? Do que o consumo de moléculas de oxigênio. Então, como que eu vou calcular o valor calórico? Primeiro, eu preciso saber o seguinte: quantos gramas tem um mol de... eu utilizo aí, né, na reação, na fórmula, né, na receita de bolo. Químico odeia isso, né? Qual é a receita para poder produzir 6 moléculas de água, 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 700 quilocalorias? Bom, a receita de bolo é pegar... Claro que tem os pormenores, né? É pegar 1 mol de glicose, mais 6 mols de oxigênio e essa receita de bolo. A receita de bolo é essa. Sem nenhum demérito, mas quando eu falo receita de bolo é porque quando a gente aprende algoritmo, né, linguagem de comando, linguagem de programação, a gente aprende assim mesmo, tá? É receita de bolo mesmo, é um tipo de receita de bolo. É qual é o caminho, qual que é o algoritmo, os passos que eu tenho que seguir, né, a sequência de passos lógicos e dedutivos que eu tenho que seguir para poder obter o valor calórico de 1 mol de molécula de glicose. E aí eu vou pegar a massa molar de cada uma dos átomos que constitui essa molécula de glicose e vou multiplicar pelo número de átomos que tem dentro da molécula. Então, se a massa molar do carbono é de 12 gramas por mol e eu tenho 6 átomos de carbono, então em 1 mol de molécula de glicose eu tenho 6 vezes 12 gramas de carbono. Né? Efetuo a mesma receita de bolo para os outros átomos, eu vou descobrir que 1 mol de glicose tem 180 gramas. 686 quilocalorias são obtidos de 1 mol de glicose. E 1 mol de glicose tem 680 gramas. 686 quilocalorias dividido por 180 gramas dá uma média de valor calórico de 3,81 quilocalorias por grama de glicose. Eu não sou muito bom essas coisas de emagrecimentos, essas contas que algumas pessoas fazem para poder emagrecer, quanto que tem de caloria uma determinada alimentação, mas aquele número que aparece valor calórico naquelas tabelinhas de cada produto alimentício, né, que você consome, é mais ou menos isso, tá? Por exemplo, qual é o valor calórico de 88 ml de Coca-Cola? Deve dar lá, acho que 80 quilocalorias, né? Deixa eu ver aqui. O valor calórico da Coca-Cola. 350 ml de uma Coca-Cola tem 149 calorias. É claro que esses aqui são valores que são representações comerciais. Quando a gente fala 149 calorias, na verdade, são 149 quilocalorias. Tá? Existe essa dificuldade da ciência de chegar na cultura popular. Então, aquela caloria que aparece lá no biscoitinho, né, lá na tabelinha, na verdade não é caloria. Lembra que é sempre quilocaloria, viu? Você tem que focar muito também, por exemplo,
Não é o pacote inteiro que vale 88 quilocalorias. É uma fração daquele pacote que vale 88 quilocalorias. Geralmente essa fração lá ele indica quanto que é. Se você ler com bastante atenção, você vai entender como que faz. Aqui são algoritmos que eu não vou entrar em detalhes, são coisas muito simples, tá? Eu vou entrar mais em detalhes no sentido conceitual das coisas e alguns exercícios que vão ser mais úteis resolvendo os próximos exercícios. Então você pode pausar aí e dar uma analisada do que foi feito aí. E aí peguei bastante no pé, né, do item A, que é o valor calórico. Esse valor calórico que a gente vai utilizar para alguns exercícios e alguns significados conceituais mais para frente. Separei aqui uma tabela. A substância da glicose, qual é o valor calórico da substância da glicose? 1 grama de glicose tem aproximadamente 3,8 quilocalorias. 1 grama de carboidrato tem aproximadamente 4,1 quilocalorias. 1 grama de proteína tem aproximadamente 4,1 quilocalorias. Quando eu consumo 1 litro de oxigênio para a reação de oxidação de carboidrato, quanto de energia é liberado? 5,3 quilocalorias. Né? E para uma dieta típica? Por exemplo, o que é uma dieta típica? Na média, o ser humano consome, em média, 2.000 quilocalorias por dia para poder se manter, ok, né? Para manter 100% funcionando. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas na média é sempre 2.000 quilocalorias, né? Essa é a dieta típica, né? De um ser humano. Quanto de energia é liberado, né? Quando eu absorvo 1 litro de oxigênio para poder oxidar a alimentação dessa dieta típica. Uma média de 4,8 a 5 quilocalorias. Né? É claro que isso aqui é por dia, né? Quando eu falo dieta típica, sempre leva em consideração que é por dia. Exemplo. Estima a variação de energia interna de uma pessoa que consumiu 2,5 litros de oxigênio em sua respiração. Uma dieta típica. Então, uma pessoa tem um consumo de dieta típica, né? De 4,9 quilocalorias para cada litro de oxigênio que ela absorve. É uma média. Então, quanto de energia ela vai liberar se ela absorver 2,5 litros de gás de oxigênio? Regrinha de 3 simples, né? Regrinha de 3 super simples. Então, quando ele absorve 2,5 litros de oxigênio, que oxida essa alimentação, né? Dessa alimentação, que oxida com oxigênio, libera uma energia que é utilizada para o corpo, depois em última instância emitida, né, para o ambiente externo, libera uma energia para cada 2,5 litros de oxigênio absorvido, libera uma energia de aproximadamente 12,3 quilocalorias. Eu vou pegar no pé sobre essa unidade de medida aqui. Essa unidade de medida chamada quilocaloria é a unidade de medida que representa energia. Lá na física do primeiro ano, você aprendeu que a unidade de medida de energia é joule. Né? Aqui nesse contexto, a tendência, só dar um esclarecimento, né? A tendência é que todos os cientistas utilizem as unidades de medida do sistema internacional. É tendência, não é que é regra, né? Então, por vezes, em vez de colocar aqui quilocaloria, às vezes pode aparecer joule. Tá? Bom, os valores calóricos dessa tabela aqui significam o máximo de energia que pode ser retirada da glicose, mas nem toda essa energia é utilizada para funcionar o corpo. Cerca de 5% dessa energia é descartada na forma de fezes, urinas, gases e suor. E a energia utilizada pelo organismo é chamada de energia metabolizada.
esse número aqui que aparece, 95 quilocalorias por hora, é um tipo de potência. Né? O que é potência? É a energia consumida em um determinado intervalo de tempo. Dentro do Sistema Internacional de Medidas, quando eu tenho joule dividido por segundo, eu tenho watt. Então, o consumo de 95 quilocalorias por hora é aproximadamente uma potência média de 110 watts. Né? Essa aqui é a potência geral. Tá? E essa taxa mínima de funcionamento, né, de consumo de energia, que faz funcionar o corpo quando ele está em repouso, é claro que isso aqui é em repouso, né? É chamada de taxa de metabolismo basal. E a energia consumida pelo corpo, em última instância, principalmente, é dissipada na forma de calor e através da pele. Então, a energia mínima dissipada no meio ambiente para poder utilizar o corpo, dessa energia mínima que o corpo utiliza para poder funcionar, 27% é utilizado, é consumido pelo fígado e o baço. Eu não sei por que motivo o livro não colocou a massa do fígado e do baço aqui. Parece que eu acho que ele deve considerar que o fígado e o baço deve variar muito de pessoa para pessoa. Mas na média o livro colocou que o cérebro de uma pessoa adulta tem aproximadamente 1,4 kg. E consome aproximadamente 19% da energia consumida pelo corpo quando ele está em repouso. É um número absurdo, né? Para um objeto tão pequenininho. O rim, que é pequenininho também, tem 300 gramas, né? Acredito que como tá rim, deve ser a unidade, né? Então, uma unidade de rim, eu não lembro a tabela do livro se coloca rins ou rim. Importante, né? Importante ver essa informação. Rim. Então é um rim. Não é o par do rim, né? Um rim. Cadê? Perdi minha aulinha. Achei. Então vocês vê, só voltando aqui, né? Vocês vejam a minha fonte de conhecimento desse livrinho aqui. Se vocês quiserem aprender alguma informação ou aprender mais, ou tiver alguma informação, precisar de alguma informação adicional ou tirar algum tipo de dúvida, é só chegar aqui no livro. Aí você vem aqui no esse slide está especificamente representando a maior parte do capítulo 11, tá? Eu chego até aqui a seção 11.4. Bom, o que é RMB? Ele está de alguma maneira relacionado com a taxa de metabolismo basal. Qual o significado do RMB? Ele significa o seguinte: taxa de metabolismo basal é, na média, a energia dissipada por segundo ou por intervalo de tempo que é consumida tipicamente por um corpo humano ou por um organismo biológico, né? Mas aqui no caso a gente está trabalhando mais especificamente no corpo humano. Agora, só pegar essa taxa de metabolismo basal e dividir pela massa do organismo, eu vou ter o RMB, razão de metabolismo, que é a taxa de metabolismo basal dividido pela massa do corpo. Muito importante também, eu tenho que dividir isso por dia. Né? Porque essa energia dissipada ela acontece dentro de um determinado dia, né? Dentro de um dia. Então a taxa, a razão de metabolismo de um cavalo que pesa aproximadamente 440 kg é 11,3, né? Quilocalorias por dia por grama de cavalo. E aí você percebe que quanto menor o bichinho, na média, quanto menor o bichinho, maior o RMB. Né? Isso acontece porque, por exemplo, o camundongo, por que ele tem um número de RMB tão alto? Porque a maior parte da energia dele é dissipada na forma de calor. Esses bichinhos são mais quentinhos que a gente mesmo. E o cavalo, com certeza, né, ele tem uma potência de realização de trabalho muito maior do que o do camundongo.
né, para compensar aí. Mostre a partir da tabela do quadro 16 que um humano de 76 kg possui uma taxa metabólica basal de 118 watts. Né? Lembra que eu falei para vocês que, quando eu pego energia dividido por tempo, eu tenho um tipo de potência. Né? Watt é joule por segundo. Como que eu vou encontrar esse watt? Bom, a taxa de metabolismo basal ela é relacionada. E claro, só uma informação importante: esse watt aqui, se não me engano, está dividido por dia. Exatamente, está dividido por dia. Então é watt por dia. Tá? É watt por dia. Isso mesmo. Então a taxa de metabolismo basal, que eu represento por TXMB, ela está relacionada com a razão de metabolismo basal segundo essa fórmula matemática aqui. Onde MC é a massa do corpo. Né? Qual que é o RMB do corpo humano? Aproximadamente 32,1. Lembrando que é quilocaloria dividido por tempo ou por dia dividido por quilograma. 32,1 vezes quilocaloria dividido por tempo dividido por quilograma. Qual que é a massa do corpo humano? É a que está pedindo, 76 quilogramas. 76 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 76 vezes 32,1 é aproximadamente 2.439 quilocalorias por dia. Lembra que eu falei para vocês? Qual que é o consumo médio de energia de um corpo humano por dia? Varia em torno de 2.000, né? Então é um número razoável. É um número razoável. Bom, qual é a potência então em watt? Né? Aqui eu tenho energia dividido por tempo. Watt é joule por segundo. Então eu vou lembrar que 1 quilocaloria é aproximadamente 4,2 quilojoules e que um dia tem exatamente 8,6 vezes 10 elevado a 4 segundos. No lugar do quilocaloria, eu vou substituir 4,2 quilojoules. No lugar de um dia, eu vou substituir 8,6 vezes 10 elevado a 4 segundos. Então, 2.439 vezes 4,2 vezes 10 ao cubo joules, dividido por 8,6 vezes 10 a 4 segundos. Veja que eu tenho um 10 ao cubo aqui, né? Mas não tem 10 ao cubo aqui, eu tenho. Tem, mas no lugar do 10 ao cubo, é quilo, né? Esse carro significa quilo. Joule por segundo é watt. Quad ered... como que é? Quad et demonstration. Demonstratum. Isso aqui é uma palavra latina. Oba! Oba! Barulhos, esses barulhos. Dor perdida. Dor perdida. Oi, professor. Ave! Eu tô em aula, Dori. Só assista. Nossa, a Dori falou com um volume muito alto, eu me assustei. Só assistam Enzo e Dori. Tem pessoas aqui no Discord. Retomando aqui. Gente, já tô no quadro 18 de 21, tá acabando. Vocês ficam contando, né? Tenho certeza que vocês ficam contando. Eu conto também. Trabalho externo. Então eu falei pra vocês. É claro que essa energia aqui consumida, tudo de uma maneira geral, né? A energia consumida na forma de trabalho e também na forma de calor. E quando a gente quer estudar especificamente a perda da energia, quando eu realizo o trabalho, aí eu tenho uma métrica que a gente chama de eficiência. Esse N bonito aqui, né, esse N desenhado, na verdade é uma letra grega que se chama eta. Tá? Então você pesquisa aqui na internet. Eta. Eta grego.
Olha o eta aqui, né? Tem brasileiro que fala eta também. Então a métrica eta, que é a eficiência, eu quero saber quanto da energia que está sendo consumida está sendo gasta na forma de trabalho. Então essa energia ΔE aqui, ela é gasta na forma de calor e gasta na forma de trabalho. Qual é a parcela da energia total sendo consumida sendo gasta na forma de trabalho? Quem dá essa parcela é essa métrica chamada eficiência. Né? Uma informação muito importante, quanto maior a capacidade de respiração ou de absorver oxigênio, maior a capacidade de realizar trabalho pela pessoa. Então é muito comum atletas fazerem algum tipo de cirurgia no atleta de alta performance, né? Fazer algum tipo de cirurgia no nariz para que ele tenha maior capacidade de respiração. Ou colocar, nossa, toda vez que eu falo respiração eu acabo respirando fundo. Ou então colocar como é que fala? Um adesivo em cima do nariz para puxar o nariz para cima, né? Aumentar as narinas dele e ele ter uma capacidade maior de respiração. Então isso serve para tudo pra vida, tá? Você pode colocar esse negocinho, o adesivozinho no nariz, né? Eu não lembro qual que é o nome, para empurrar o nariz para cima e abrir as narinas, aí entra mais oxigênio no pulmão, né? E aí você acaba reagindo, aí o seu corpo acaba tendo uma reação mais intensa de oxidação dentro do seu corpo e você libera mais energia por segundo, ou seja, a sua potência aumenta. Veja só. E o trabalho calculado e medido aqui, ele é tal como preconiza as leis da mecânica clássica. Então você quer, por exemplo, calcular o trabalho de elevação de um elevador, né? O trabalho de puxar um reboque, o trabalho de pôr uma bola para rodar. Tudo isso, todas essas situações, né, de realização de trabalho, a gente pega lá dos livros de mecânica clássica. Atletas de alta performance possuem eficiência por volta de 20%. É claro que eu não entrei em detalhes aqui, mas eu digo isso nessa gravação. Esse número 20% ele só acontece se for um cara tipo campeão de ciclismo. Tá? O sujeito tem que ser um atleta muito muito alto nível e estar em cima de uma bicicleta para poder gastar a energia que ele tira, né, da alimentação dele, da oxidação, para virar energia, para virar trabalho, né? Você que vive aí sentado na cadeira, o único exercício físico que você faz é aquele que você levanta da cama e toma banho e vai para o trabalho, depois volta para a cama, a sua eficiência está bem abaixo de 20%. Eu não sei os detalhes, mas eu julgo que seja por volta de 5%. Tá? É bem baixo mesmo, bem baixo. O livro ele compara o maquinário humano com algumas máquinas conhecidas. Deixa eu ver se eu tenho essa tabela aqui na mão. Aqui, ó. Olha a eficiência de uma pessoa nadando. Menor que 2% da energia sendo gasta. Olha a eficiência de uma pessoa andando de bike, 20%. Essa pessoa tem que ser um atleta do caramba. Né? Ó, a eficiência da máquina a vapor. Na média é muito maior do que o do corpo humano, né? E a eficiência do motor a gasolina? O que significa esse aqui, ó, do 38%, eficiência do motor a gasolina? Significa que na reação de combustão libera uma determinada energia. 38% dessa energia é utilizada para poder empurrar um carro, por exemplo. Né? Ou algo muito perto disso.
Um atleta de alta performance consome uma média de 50 ml de oxigênio para cada quilograma de sua massa durante uma prática esportiva. Aí eu coloco que massa é popularmente conhecida como peso, né? Então você que tem seu peso, sei lá, de 65 quilogramas, o físico chama de massa. Você que está fora das rodinhas dos professores de física fala peso, né? O professor de física gosta de corrigir os outros, ser chato nesse sentido. Por isso que eu coloco popularmente conhecida, porque o dono da palavra é a sociedade que utiliza ela, né? E não o professor de física. Exemplo. Estime a ordem de grandeza da potência correspondente à absorção de oxigênio. Considere a dieta típica da tabela do quadro 12. Né? Lá na tabela do quadro 12, você vai ver que essa dieta típica fornece uma energia média para cada litro de oxigênio consumido, uma energia média de 4,9 quilocalorias. Né? Se a taxa de absorção do oxigênio é de 50 ml de oxigênio por minuto para cada quilograma do corpo, então a gente aplica uma regrinha de 3 muito simples aí. Né? Quanto de energia é liberada para 50 ml de oxigênio absorvidos em 1 minuto? É claro que tudo que a gente está fazendo aqui é para dentro de um intervalo de 1 minuto. Essa energia aqui variando é a energia variando dentro de 1 minuto. Regrinha de 3, olha. Se 1 litro de oxigênio fornece 4,9 quilocalorias para uma dieta típica, né, que é oxidado com esse 1 litro de oxigênio, então quanto de energia é liberado em 1 minuto? Né? Tudo isso aqui é dentro de 1 minuto. Para 50 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Da onde que eu tirei esse 10 a menos 3? Milli. Né? Uma ordem de grandeza chamada milli. Efetuo então aqui a regrinha de 3, litro corta com litro, 0,245 quilocalorias a cada minuto. Então essa variação de energia que o corpo obtém, né, a cada minuto. Então esse aqui é um tipo de potência, né? 1 quilocaloria é igual a aproximadamente, tem que colocar sempre aproximado aqui, tá? É aproximadamente igual a 4,2 kJ. E aí eu vou dividir essa equação anterior por 1 minuto. Só que 1 minuto é igual a 60 segundos para poder obter watt, né? Logo, 0,245 quilocalorias. No lugar do quilocaloria eu vou colocar 4,2 vezes 10 elevado ao cubo, porque esse quilo é 10 ao cubo, dividido por 60 segundos, né? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Já dividido por segundo é watt. Esse produto e essa divisão resulta em 17,15 watts para cada quilograma do atleta. Essa é a potência do atleta para cada quilograma dele. Então essa potência aqui, é um tipo de densidade de potência, né? É um tipo de densidade, porque cada quilograma do atleta resulta em 17,15 watts. Ele não fala qual que é o peso do atleta, mas digamos que o atleta tem uma média de... Vamos fazer as continhas aqui. Digamos que esse atleta tem, sei lá, 70 quilogramas. Dá quanto de potência aí? 1.200 watts. Quando o atleta tá... Olha que absurdo. Então você pega esse 17 aqui. Então esse aqui é por quilo, né? Então digamos que o atleta tem aproximadamente 70 quilogramas. Se eu pego 17,15 e multiplico por 70, dá uma potência de 1.200 watts. É claro que a maior parte dessa potência é gasta na forma de calor e um outro pedaço é gasto na forma de trabalho. Né? A maior parte é o calor. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui da lista. Felizmente a lista está simples e as aulas estão gravadas e alguns dos exercícios dentro das aulas que eu coloco estão na lista, né? Tá na lista. Deixa eu ver se a listinha tá aqui. Ó.
Uma pessoa deseja perder 4,5 kg de gordura praticando atividades físicas ou mantendo uma dieta por certo tempo. Estime o tempo que ela precisaria dedicar para os exercícios físicos, consumindo 15 calorias por minuto para perder 4,5 kg de gordura. Suponha que sua dieta permaneça ao erro de ditação aqui, né? O cedilha fica do lado do C e a letra E fica do lado do A, por isso que eu errei. Suponha que a sua dieta permaneça inalterada. Ou permanece inalterada. Enfim, não sou muito bom de gramática, e vocês que corrigem aí depois. Esse exercício está resolvido no livro. E para você resolver ele, qual que é a dica que eu dou? Você vai, aqui no livro, você vai pesquisar qual é o valor calórico da gordura do cara. Aí você faz a regrinha de 3 lá. Qual é a energia gasta por uma pessoa para percorrer passeando 10 km? Supondo que o valor calórico da sua alimentação diária típica seja de 4,9 kg por grama. Esse grama aqui, ó, é grama da alimentação do bolo de alimento, né, que a pessoa consome por dia, né? Calcule a quantidade de alimento necessária para que ela recupere essa energia gasta. Por isso que eu deixei bem explícito aqui o grama. Explica as equações potência média e eficiência dentro do contexto do capítulo 11 do livro Física para Ciências Biológicas e Biomédicas. Esse livro aqui que está disponível para baixar na plataforma Moodle. Deixa eu só confirmar se ele está lá disponível para baixar. Aqui, ó. Copia e cola, para quem não baixou, né? Tem gente que tem dificuldade de baixar o livro porque ele não consegue identificar qual desses símbolos que está aqui no painel é o símbolo que a gente vai utilizar para poder baixar o livro. Então, tem um símbolo muito simples que é esse aqui, ó. Imprimir já é o suficiente. Imprimir é um deles, é o mais fácil. Né? Porque você imprime ou baixa aqui ou imprime na forma de PDF, né? O outro jeito que é o que eu faço com mais frequência, eu venho aqui em mais, baixar. Aí ele já vai direitinho. Ou você pode usar o livro aqui pelo navegador também, que não tem problema, tá? E é isso aí. Muito obrigado. Essa é a aula de Biofísica na Pandemia.